tabagismo, né? Saber tratar uma asma, saber tratar um DPOC, né? Saber tratar um tabagismo, né? Saber tratar uma tuberculose na apneia do sono. Isso aqui é importante para qualquer médico generalista. Nós vamos falar rapidamente sobre o intestício, né? Então, todo órgão, vocês sabem que tem intestício. Então, esse espaço anatômico do microscópio fica limitado também para a vazão do alvéolo e das veias aéreas e o endotélio capilar. Ou seja, isso aqui já começa a complexidade. Se o nome da doença é doença intersticial, e se o intestício vai do alvéolo até as vias aéreas, né? Ou seja, da pleura, da região distal do pulmão até a região central, então vocês vão ter doenças intersticiais que acometem alvéolo, que acometem vias aéreas, que acometem vasos e que acometem a região subpleural, né? Então isso já complica essa área da pneumologia, porque é grande demais, porque a asma é bom demais. Asma é doença de via aérea. DPOC, puta, mamão com açúcar, né? A apneia do sono, caramba, só com o CEPAP resolve. Isso aqui é mais difícil, né? Então envolve uma anamnese mais detalhada, envolve uma avaliação mais detalhada, né, da tomografia do doente, né, para você tentar fazer o diagnóstico. Para facilitar a nossa vida, acho que é interessante vocês entenderem, vocês não têm a obrigação, claro, de saber olhar uma tomografia de tórax e saber os detalhes, mas eu acho que, assim como na tomografia de crânio a gente saber o que é o tronco cerebral, o que é o ventrículo lateral, o que é o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo, vocês precisam saber detalhe, olhar a tomografia, saber o que é o sangramento e o que é a isquemia, vocês têm que saber, porque eu sei, eu sou pneumologista, então pelo menos bater o olho numa tomografia e tentar identificar mais ou menos, né, qual o intestício que está acometido, acho que vocês podem tentar, né, porque o radiologista muitas vezes não sabe, infelizmente. A maioria dos radiologistas não sabem laudar doença intersticial, tá? Se alguém for fazer radiologia, tem alguém que pensa fazer rádio aqui? Bobagem. Agora está chegando a inteligência artificial, né? Acho que a primeira profissão que vai acabar é a radiologia, coitado. Então aqui, ó, isso aqui é um pulmão, então a gente divide em intestício axial. Axial pode ser chamado também de peribroncovascular, ou seja, é quando a doença acomete ali a região peribrônquica, né? Lembra que junto com o brônquio sempre anda a artéria pulmonar, por isso que o nome é peribroncovascular, esse vascular aí é artéria pulmonar, tá? Essas doenças, por exemplo, elas podem dar sibilo. Se elas acometem a região peribrônquica, se ela fechar um pouquinho essa via aérea, por exemplo, pode se manifestar com sibilo. Existe o intestício periférico, então tem uma doença bem específica, que nós não vamos entrar em detalhes, mas só para vocês saberem da existência, se duvidar alguém aqui tem um avô, uma avó, um tio que tem essa doença. Então, o intestício periférico é chamado de subpleural. Então, tem doenças intersticiais que gostam de acometer a região subpleural. Tem o intestício septal, vou já mostrar o que é isso, é o septo alveolar, tá? Vou passando aqui. Então, ó, isso aqui seria uma foto, uma representação de uma biópsia de pulmão. Então, ó, aqui, via aérea e arteríola pulmonar no lado. Artéria aqui, ó, que está bem bonitinho. Eu sei que quem está vendo a televisão aí atrás eu não consigo apontar. Então aqui é o intestício peribroncovascular. Tem doença que acomete isso aqui. Periferia do pulmão é pleura, né, vai ser o intestício subpleural. Isso aqui, gente, ó, essa parte que está aqui, o pulmão é dividido em lobos, vocês sabem disso, lobo superior, médio e inferior, lobo superior e inferior. Mas microscopicamente, ele é dividido em lóbulos. E o que separa um lóbulo do outro é o septo interlobular. Então, o septo interlobular é uma estrutura do tecido conjuntivo que separa. Aqui está o septo, aqui é um lóbulo, aqui é outro, aqui é outro. E o que é que passa nesse septo? Você sabe? Você viu na anatomia do Leozinho? Eu acho que o Léo está com 102 anos. Já com 102 anos. Veia e vaso linfático, né? Então existem doenças que acometem, vocês vão ver na tomografia um baita do espessamento do septo, vocês de cara vão ter que saber, isso aqui passa veia e linfático. Então, por exemplo, uma doença que acomete veia e linfático, que não é do pulmão, mas que vai para o pulmão, quem lembra? Congestão,
insuficiência cardíaca. De vez em quando a cardiologia chama a pneuma para dar um parecer, porque fez uma tomografia do doente e tem uma doença intersticial. A gente tem que sentar o cardiologista na cadeira ao lado e explicar para ele que existe uma estrutura chamada cérebro, que existe a veia, que a veia pulmonar desemboca no átrio esquerdo. Se o átrio esquerdo está com pressão elevada porque eu tenho uma disfunção ventricular ou porque eu tenho uma estenose mitral, isso vai levar a congestão pulmonar logo. Tá? Paciente com câncer de mama ou com câncer de próstata, começa a ter falta de ar, fez uma tomografia e tem esse pensamento de septo. Tem que pensar em quê? Hein? Como é que chama isso? Tem um nome, mas tem um nome. Quando a metástase ela se dissemina através do linfático, vocês sabem o nome? Linfangite, o que? Linfangite carcinomatosa. Vocês estão até espertinhos, né? Isso aqui eu só vou citar, tá? Então, existem as doenças intersticiais secundárias, a gente acabou de falar aqui, insuficiência cardíaca, linfangite carcinomatosa, mas para piorar a situação, ainda tem as idiopáticas. O que é idiopático? Todo mundo sabe, né? Não tem causa. Quer dizer, eu tenho, o nosso desconhecimento, né? A limitação que a ciência é um contínuo, né? Ela não para nunca de progredir, então não consegue ainda saber. Então, eu vou só mostrar para vocês aqui, só para vocês verem como é complexo. Essas são as atualmente consideradas as pneumopatias intersticiais idiopáticas. Então tem fibrose pulmonar idiopática, pneumonia intersticial não específica, pneumonia intersticial descamativa e por aí vai. Ainda tem mais aqui, só um minuto. Fibroelastose, pleuroparenquimal idiopática, pneumonia organizante fibrosa aguda, pneumonia intersticial bronquiolocêntrica. O professor não quer saber disso não, só essa aqui ficou em negrito. A fibrose pulmonar idiopática, que é a mais comum delas, e é uma das principais causas de procura em serviços de ambulatório de interstício, dessas é a mais comum. Tá? É uma doença que acomete mais o homem, acima de 50 anos. Ela não tem uma relação, a maioria é tabagista, mas não existe uma relação forte com o hábito tabágico, como por exemplo tem o DPOC. Tá? De novo, se for vasculhar, deve ter alguém na família de vocês, né, que tem essa doença, ou um vizinho, né? E é uma doença grave, sim, ela tem uma sobrevida média aí, infelizmente, de 3 anos, né? E existe fibrose pulmonar familiar. Já tem estudos genéticos isolando o polimorfismo, mutações genéticas, e em geral, quando ela é familiar, ela acontece mais cedo, né? Pacientes mais jovens. Esse aqui é o padrão da fibrose pulmonar idiopática, que eu acho que das idiopáticas é interessante vocês terem uma noção. Do lado esquerdo de vocês é um corte mais do ápice do pulmão, do lado direito de vocês na base do pulmão. Isso aqui já é aparecendo o fígado, isso aqui é o coração. Se vocês olharem, né, você vê que a doença ela comete o intestício subpleural, então a periferia do pulmão ela está comprometida e tem umas bolhas, né? Lembra, por exemplo, o enfisema. O enfisema pode não apresentar, às vezes é um diferencial. Será que isso é bolha de enfisema? O nome disso, gente, vocês vão ouvir muito na vida de vocês, é faviolamento, tá? Favo de mel, né? Como se fosse um favo de mel. E isso, do ponto de vista histológico e tomográfico, significa uma fibrose bem avançada. A fibrose se apresenta na tomografia de várias formas. Quando você vê cistos de faviolamento, significa doença avançada. Então, quando vocês avaliarem um paciente de mais idade, pelo menos acima de 55, 60 anos, que tem uma doença que acomete mais a região subpleural, que aparecem essas bolhas, entre aspas, esses cistos de faviolamento, tá? Ela é mais comum, acomete mais a base do que o ápice. Vocês estão notando aí que o ápice é pouco comprometido e a base é que a gente vê mais esses cistos de faviolamento. O que é que eu espero na ausculta desse paciente? E aí? Crepitação, né? Você vai ouvir esse paciente, crepitação. No início é uma crepitação discreta nas bases. Quem acompanha esses pacientes, né? Eu gosto de deixar bem claro no prontuário, né? Discreta crepitação na base. Com o tempo vai passando, a doença vai progredindo, a crepitação vai ficando mais rude, ela vai subindo.
Crepitação, aí eu vou colocando no terço inferior, na metade inferior, nos 2 terços inferiores, chega uma hora que crepita o pulmão inteiro, né? Isso aqui, como é que vocês descreveriam essa imagem aí? Eu estou dizendo para vocês que isso aí é o lobo inferior direito. O que é isso aí? É um tumor, é um nódulo, é uma imagem que preenche alvéolo, tem um brônquio dentro dela aberto, como é que chama isso? Se fosse um raio-x, broncograma aéreo. Então isso aí é uma com consolidação. O que pode dar isso? Primeira hipótese? Pneumonia. Se tosse, catarro e febre, é pneumonia. Estou só mostrando que as doenças intersticiais podem se apresentar como pneumonia. Existe uma doença dentro das idiopáticas, chamada pneumonia organizante. Ela pode ser idiopática, mas ela pode ser secundária. Sabe aqui? Vou dar um exemplo aqui. Vocês passaram na cardio, né? Qual é o antiarrítmico mais usado na cardiologia? Começa com A. Amiodarona dá isso aqui. Pode dar pneumonia. Beta-bloqueador. Alguns beta-bloqueadores, muito usados na cardiologia, é como se fosse uma, entre aspas, reação alérgica. Radioterapia, o paciente tem um câncer de mama direito, aí faz parte do tratamento do protocolo irradiar a mama direita, começa com um quadro de tosse, tá? Pode ter pneumonia orgânica do lado esquerdo. O negócio é tão maluco, irradia o lado direito e pode ter a pneumonia do outro lado. Tá? Boa parte da aula, gente, eu vou mostrar só casos clínicos, né? Mas aqui é só para mostrar os acometimentos, porque eu fiz besteira aqui. Isso aqui, alguém já ouviu falar uma doença chamada sarcoidose? Já? Sim ou não? É uma doença inflamatória, tida como idiopática, um grande diagnóstico diferencial no nosso meio de tuberculose, né? Grande diferencial. Por quê? Porque ela forma o quê? Porque a sensibilidade tipo 4 granuloma, né? Você sabe que isso, quando eu estava em São Paulo, a gente via muita sarcoidose, pouquíssimo aqui. Eu achei que era eu que não fazia o diagnóstico. Vários colegas que trabalham com intestino têm a mesma impressão. A minha hipótese, tem tanta tuberculose aqui que ela não deixa a sarcoidose desenvolver, sabe? Não sei se é isso. Mas o que é que chama a atenção na sarcoidose, gente? Ela gosta muito de linfático. É tanto que um diferencial também de sarcoidose pode ser cometimento linfático do pulmão por neoplasia. Mas se vocês notarem aqui, tem nódulos. Ó, um nódulo bem aqui, ó. Você vai ver esses nódulos, eles são mais ricos na região subpleural, porque a região subpleural tem muito linfático, é por isso que na ICC acontece terreno pleural, né? Uma forma de, ao invés da água cair no alvéolo, né? Os linfáticos drenam o excesso de líquido para a pleura, né? Então você vai ver nódulos na região subpleural. Isso aqui é a fissura. A fissura é pleura ou não? É pleura. Fissura é a mesma coisa que isso aqui, é pleura, é periferia de pulmão. A fissura, gente, é para ser lisa, para ser uma linha. E olha como é que está a fissura desse paciente. Alguém pegou uma canetinha branca e botou vários pontinhos brancos. Então são nódulos na fissura. Isso aqui é bem típico de sarcoidose, tá? Acometimento do interstício axial. Região peribroncovascular, bem espessada. Lembrem que a região peribroncovascular também é rica em linfático. Alguém já ouviu falar em asma cardíaca? Sim ou não? Não? Quem é o Carlinhos, né? Eu não confio em nome careca. O linfático, você tem muito linfático ao redor do bronco. Então, quando eu tenho uma congestão, por exemplo, por um IC, o clássico da congestão é crepitação, né? Você ausculta lá, mas você pode ter seguido. E o nome que se dá isso é um nome chamado asma cardíaca. Qual é a fisiopatologia? Engurgitamento dos linfáticos na região peribrônquica e ele fecha o bronco. Tá? Estou só dizendo isso para vocês acreditarem em mim que existe muito linfático na região peribrônquica. Então, doença que acomete o linfático, você pode ver espessamento do septo, nós vamos ver de novo. Você pode ver acometimento na região subpleural com nódulos. Você pode ver acometimento da região subpleural aqui na fissura. E você pode ver acometimento na região peribroncovascular axial. Tá? Isso aqui todo mundo está craque já. Né? Como é que chama esse infiltrado aqui? O pulmão é para ser mais preto aqui, ó. Como é que chama isso aqui? Mas se cada um sabe, não sou eu, é vidrofosco. Por causa da pandemia de Covid,
Bom Sujeito não é. É ruim da cabeça, ali. Alguém conhece essa música? Quem é que não conhece essa música? Não. Quem não gosta de samba, bom sujeito não é. Alguém quer dançar? Não, sério, quem não conhece essa música? Levanta a mão. Conhece, não? Mas é absurdo. Você sabe que eu acho que a geração de vocês é que teve a maior. Posso devagar um pouquinho aqui, né? Eu estava conversando há 2 semanas. A minha geração, as músicas, óbvio que eram diferentes da geração dos meus pais. Mas era uma diferença, talvez a maior diferença era, sei lá, o Ceará, antigamente, que não tinha um mundo globalizado, era tão isolado assim, né, do mundo, Nordeste, né, que não tinha acesso. Porque rock, nossa, minha geração adorava rock, vocês também, época de Titãs e tal. Na época dos meus pais tinham, Beatles, Rolling Stones e por aí vai, né? Só que, acho que não chegava tanto aqui, né? Então talvez a grande fissura era essa. Mas a gente gostava de samba, de MPB, pode ser que minha mãe gostava mais de Roberto Carlos, eu gostava mais do Tim Maia. Só que, meu irmão, vê essa história de piseiro não, vê essa história de sertanejo universitário. O sertanejo existe há 500 anos, né? É um negócio que, para mim, olha, eu sei que eu não vou ser convidado para a festa de vocês, mas por favor, não me convidem. Cara, eu acho terror formatura na medicina. Primeiro, agora eu vou meter o pau, desculpa, gente. Aquela babaquice de subir no palco. Façam isso não. Cara, aqui eu tenho vergonha alheia. Entendeu? Pode subir no palco, mas sobe 3 grupos de 30. Acabou. Entendeu? Eu acho uma boa. Cara, uma boa. E olha que vocês sabem que eu sou brincalhão e tal, para subir em palco, isso aí eu fiz. Mas ali não é o momento. Agora o pior não é isso não. O pior é vocês acharem que a gente está achando bom. Ficar 1h30, 2 horas na festa. Olha, eu falei isso para várias turmas. Eu já vi que não adianta, eu estou do mesmo jeito. Mas é um negócio, entenda, para quem está lá atrás, mas é um direito nosso, são 6 anos de faculdade, nossos pais, vocês, a gente pagou uma fortuna, cara, beba, faça o que vocês quiserem, certo? Mas a questão é me obrigar a assistir. Cara, é 1h30, 2 horas vendo vocês subir no palco. A última que eu fui, foi da minha sobrinha, tiveram pelo menos 2 ou 3. Ele era homossexual, subiu com a bandeira LGBT, legal, pelo menos o cara defendeu uma causa, passou uma mensagem. O outro, acho que era do interior, levou um bote de brincadeira, um chapéu de couro e colocou um forró raiz, legal. O resto, mas enfim, então fica a dica. Vidro fosco, gente, doenças intersticiais podem dar vidro fosco, igual a Covid. Tá? Essa é a apresentação típica dessa aqui, PIN. O nome dela é pneumonia intersticial não específica. Vou só comentar mais na frente, vou mostrar um caso. Isso aqui é o tal do septo interlobular que a gente falou, que tem veio e linfático. O septo interlobular, acreditem em mim, ele tem um formato hexagonal, poligonal. Se vocês olharem aqui, claro que nem sempre é tão bonitinho, tão desenhadozinho. Mas se vocês olharem aqui, tem uns polígonos aqui, vocês lembram da matemática? Então, isso é espessamento de septo interlobular, né? ICC, insuficiência cardíaca pode dar, linfangite casculomatose, mas isso pode acontecer também em doenças inflamatórias, tá? Esse paciente aqui é um caso, eu vi um caso na minha vida, amiloidose pulmonar, mas é raro, mas eu quero dizer que o mais comum que vocês vão ver é ali, logo que eu voltei, coitado, meu rapaz até morreu, a paciente trabalhava no multiclínico, uma senhora idosa, tinha operado o tumor de mama há mais de 10 anos.
Aí começou com uma tosse, uma octogenária para ela, resolveu internar. Aí me chamaram para ver a tomografia de linfangite. Eu falei, olha, isso é minha família, né? Conversar com isso aqui, provavelmente tumor de mama. Esse tumor de mama, infelizmente, ele tem ele pega essas peças, né? Às vezes 8, 10, 15 anos depois você tem uma recidiva. Ele gosta muito do pulmão, claro, vai ter que fazer uma biópsia, claro, mas provavelmente. Quem tinha operado ela, vou falar aqui que não é antiético, porque esse é o doutor Hipólito, que tinha operado a mama. O doutor Hipólito é gente boa, mas é valente só. Disse que era um absurdo, isso chegou nos meus ouvidos depois. Entendeu? Ele que tinha operado, que era impossível, assim, como se ele fosse uma entidade divina, e né, o que ele operasse não daria errado. E eu tinha acabado de voltar, né, pescoço fino ainda, chamou outro pneu. Eu falei, tá bom. Eu fui lá, conversei com a família e tal. Aí o que aconteceu? Fez uma biópsia, transplante, linfangite carcinomatose, mama, né? E depois de, sei lá, ela vai falecer, né? Idosa, já era idosa, já tinha algumas limitações, não sei nem se ela tratou, se tinha condição para isso, entendeu? Então, enfim, fofocando aqui, falando mal do doutor Hipólito, né? Esse é meu pai. Então, por isso que é complexo. São mais de 150 tipos de doenças intersticiais. O que é que eu quero que vocês saibam, assim, que é importante? A gente aprende na faculdade que a anamnese, exame físico é importantíssimo, não é verdade? É verdade. Só que a doença intersticial é uma merda. A gente, quando era residente, ia apresentar um caso de intestino na reunião. Aí eu falei, cara, esqueci da história do paciente, como era mesmo, hein? Eu lembro que a gente pegava na época, as tomografias eram chapa ainda, né? Não era no computador. A gente pegava o envelope da tomografia e escrevia ali a história do doente, que era mais importante. Uma vez esquecia. Então, entre a gente brincava assim, besteira, cara, é intestino. Fala lá que é tosse e falta de ar no ano. Mas realmente a história do intestino do doente é muito pobre. Tosse, falta de ar, ou então falta de ar e tosse. Às vezes tosse e falta de ar, então é muito pobre. Então a gente vai perder mais tempo na revisão dos órgãos e sistemas. Por quê? Porque muitas vezes o acometimento intersticial é secundário. Falamos aqui 2 exemplos: câncer e insuficiência cardíaca. Reumatologia que vocês passaram, eu acho que eu sou opinião, eu não, né? Eu digo assim, quem faz doença intersticial tem contato contínuo com doença reumatológica. No ambulatório ontem, em Messejana, que é dia de quinta, dos 12 doentes que a gente atendeu, acho que 6 eram da reumato. As doenças reumatológicas dão muito doença intersticial. Tá? Então, se você não souber que o paciente, se ele perguntar se ele está com dor nas juntas, se você não perguntar se ele tem fenômeno de Raynaud, todo mundo sabe o que é isso, né? Você não vai fazer, por exemplo, o diagnóstico de uma artrite reumatoide, de uma esclero, e não vai saber que a doença pulmonar secundária é isso. Medicamentos em uso, já falei. Amiodarona, né, beta-bloqueador, pode dar doença pulmonar. História ocupacional. É importantíssimo. Quem já ouviu falar numa doença chamada silicose? Alguém não sabe o que é silicose? Eu não vou nem falar. Alguém não sabe o que é silicose? Qual é a exposição ocupacional que é clássica de silicose? Não, pedreiro não. Vidro pode dar, mas o mais clássico do nosso sertão. Entendi. Cavador de poço. A sílica, ela tem na areia. Você na praia, aquele vento trazendo areia para o seu rosto, não se preocupe, não vai dar silicose. Quando você quebra a areia, quebra o grão. Então, quando eles estão cavando poço, hoje em dia, eu não sei, eu confesso que eu não sei se ainda tem tanta gente que cava poço, hoje em dia a coisa está mais mecanizada, mas o cara descia, ele descendo, ele de vez em quando morria um, né? E aí lá embaixo ele vai quebrar na pedra, não tem circulação de vento, óbvio que eles não usam máscara, né? E aí inala silicose. Pedreira, quem trabalha em pedreira, quebrando pedra, né? Fábrica de granito, tá? Fábrica de cerâmica. Eu lembro que eu tinha uma paciente que ela trabalhava numa fábrica de cerâmica, que fazia xícara, vidro também pode dar, porque o vidro vem da areia, né? Então, existe uma doença chamada asbestose, que
que é quando você lida com amianto, né? Então, quem trabalha em mina para coletar o amianto pode ter asbestose, que dá uma fibrose, mas não é silicose, tá? E a fabricação do amianto, aquelas telhas de amianto de caixa d'água, que hoje em dia acho que nem existe mais, né? Quer dizer, acho que não se fabrica mais, né? Então, a fabricação da telha, mas é asbestose, é outra doença. Gente, o homem do sertão, o paciente, né, mais humilde, que é a maior parte da nossa população, a gente é, por uma questão até social, humana, cristã, ética, a gente tem que ser mais sensível para isso, né? Eles geralmente não têm uma profissão só, né? E muitas vezes não tem trabalho com carteira assinada. Então o cara foi auxiliar de pedreiro, trabalhou não sei aonde, trabalhou como vaqueiro. Aí uma vez ele cavou o poço, ele nem lembra. E se a gente não perguntar, né, o que é que, quais são, então a gente, na nossa fichinha, né, no atendimento dos pacientes com doença especial, coloca história ocupacional. Aí coloca 1, cavador de poço, 2, não sei o que, 3, para ver se a gente acha alguma associação com a doença dele, tá? Então, rapidamente aqui, ó, a gente passar para a discussão dos casos. A tosse é inespecífica, não vai ajudar vocês a fazer nenhum diagnóstico. O que é que pode ajudar? Artrite, se o paciente tem doença, sintoma extrapulmonar, pode ajudar, pensar em colagenose, por exemplo, sarcoidose. Ontem a gente atendeu um rapaz com sarcoidose e ele tinha dor articular, tá? Se o paciente tem sinusite, já ouviu falar nessa doença já, né? Granulomatose com poliangeite. Como era o outro nome dela? Aí tiraram o nome porque o cara era nazista, Wegener, né? Se o paciente tem síndrome Zika, boca seca, olho seco, está associado com colagenose, síndrome de Jogo, tá? Se ele tem uma tomografia dessa aqui com vidro fosco, que a gente mostrou, e ele está escarrando sangue, você tem que pensar em hemorragia alveolar, né? Hemorragia alveolar, por exemplo, pode acontecer no lúpus, tá? A idade ajuda mais ou menos. Eu já falei para vocês, a fibrose pulmonar idiopática, que é uma das mais comuns, é mais do idoso, a sarcoidose é mais do jovem. Agora aqui sim, ó, história ocupacional. Então vamos lá, quem é que tem passarinho em casa? Uma maior, que seja o pai, a mãe, quem é que tem? Levanta a mão aí. Quem mais? Só uma pessoa. Cadê? Quem usa travesseiro de pena de ganso? 1, 2, 3. Já ouviu falar nessa doença aqui? Isso é uma doença inflamatória, granulomatose. Granuloma é hipersensibilidade tipo o quê? Igual a tuberculose, igual a sarcoidose. Quando eu vou explicar para os pacientes, eu digo que é assim, como se fosse uma alergia. É errado, né? Porque a alergia é hipersensibilidade tipo, né, IgE mediada e tal. Mas assim, para o paciente entender, né, que olha, uma hipersensibilidade como se fosse. Então, isso aqui está descrito. Olha, cada dia surge algo novo, né? Dando pH, a gente chama de pH, né? Porque o nome é tão grande. Mas o mais comum no nosso meio, contato com pássaro, criar pássaro. A pessoa tem um passarinho, foda-se. Depende da sua sensibilidade. Eu tenho alergia a camarão, comi um camarão e morri. Sim. Eu precisei comer 10, depende da sensibilidade sua ao antígeno, né? Travesseiro de pena de ganso é pássaro. Edredom de pena de ganso. Mofo no nosso meio. Ceará é quente e úmido, tem muito mofo, né? Então mofo no papel parede, atrás do papel parede. Eu já peguei paciente que tinha uma testeira na cama, quando arrancaram a testeira tinha mofo. Eu peguei um paciente que o problema não era na casa dele, tem que perguntar, o senhor vai no final de semana, sítio, casa de praia, eu vou para um sítio. Depois de muito tempo, tinha um guarda-roupa no sítio dele, no quarto onde ele dormia, aí ele foi tirar o guarda-roupa por algum motivo, estava todo mofado atrás do guarda-roupa, né, dentro do quarto. E nem sempre o mofo está cheio. Pode ser o mofo no travesseiro, que a gente toma banho, molha o cabelo, mulher não, né, tem que secar o cabelo, aquela... Por que não inventaram ainda o silenciador? Não é bolso, sabe, tem silenciador para espingarda, para revólver, e para secador de cabelo não tem. Eu acho que isso é uma casa que você... Eu já pensei em separar da minha esposa por causa de secador de cabelo. Suportável. Estudando em mãe, uma referência, vou dar de presente para ela. Então, aí deita com o cabelo molhado no travesseiro, né? Molha por dentro, cria mofo, tá? Já vi casos, se não meu, né? Mas casos do paciente usava CPAP
por causa de apneia do sono, o fio de uma régua não fazia a limpeza, fica aquela umidade, muitas vezes você coloca com o umidificador, e a traqueia dele, né, aquela extensãozinha, cheia de mofo. Fez, e aqui inalando direto, né, para o pulmão. Né? Sauna no Ceará é forte, mas tem gente que vai para sauna. Independentemente de ser sauna gay ou não, entendeu? Mas tem gente que gosta de sauna, não sei como. A galera, a minha geração para cá não, mas a galera mais velha gosta de sauna. Então, existe uma doença resolvida chamada Hot Tub Disease, doença do cano quente. Então, está associado com, existe uma micobactéria, prima da tuberculose, que dá uma reação de hipersensibilidade, uma infecção, e ela cresce nesses locais, banheira, jacuzzi, sauna, né? Então pode dar essa tal de pH. A pessoa que fabrica aquelas pipocas com gosto, tem aquelas pipocas de micro-ondas, gosto de bacon, aquilo ali tem um produto que pode dar também pH. Jardinagem, quem mexe com adubo, matéria orgânica, a gente pergunta também, pintura, tinta de tela, tinta também pode dar essa doença. Então tem que perguntar. Todo mundo estressado aqui, eu aconselho a todos os meus pacientes a não criar pasta. Não precisa, né? Os bichos soltos. Assim, mas é a maioria que vai ter, eu desconheço que tem algum estudo avaliando isso, né? Se é a maioria, talvez seja a minoria, mas eu prefiro orientar os pacientes a não usar, né? Tá bom? E muito cuidado com o mofo. Cavador de poço, quem trabalha mineiro, quebrando pedra, silicose. Existe essa doença chamada asbestose, né, mecânico de soldador, enfim, por aí vai. O importante é que a gente faça a pesquisa dessas substâncias, não só em casa, no trabalho, no sítio que ele vai, na casa de praia, às vezes é no trabalho. Eu sou advogado, no escritório não tem janela, é fechado e tem mofo. Opa. E isso aqui tem até um aplicativo, para o iPhone tem, deve ter para Android também, pneumotox.com, aparece o alfabeto de A a Z, você clica lá, o remédio que o paciente está tomando, aí ele sai, o que é que tem de associação daquele medicamento com doença pulmonar. Esse site, tem só cuidado com ele, que ele é muito sensível. Como assim, professor? Se uma pessoa lá em Singapura colocou um relato de caso de um paciente que mandou hidroclorotiazida e teve uma pneumonia, ele pega o relato, entendeu? Então tem que ter cuidado, né? Porque senão você não vai dar remédio para ninguém. Mas o legal dele é que ele funciona igual um hotel. Ele coloca uma gradação de 1 a 5 estrelas. Só que diferente do hotel, 5 estrelas é ruim. Então, um andrólogo que tem 5 estrelas é porque ela dá muita doença, 1 estrela, relatos de caso, e ele coloca a referência. Você pode clicar lá e ver o que é, tá bom? O exame físico também é bem inespecífico e raramente útil. Eu não estou dizendo que você não vai examinar o doente. Estou só dizendo que o dado do exame físico, né, não ajuda. O que é que pode ajudar? Gente, o grasmito, vocês lembram disso na semiologia? É um sibilo inspiratório associado com bronquiolite. E geralmente bronquiolite, pessoal, asma é uma bronquiolite. Mas é muito raro você auscultar grasmilo na asma. Ele está mais associado em doenças fibrosantes que cursam também com bronquiolite. Como é que é o clássico? Você vai auscultar o doente. Quando ele inspira, você escuta um sibilo, que é o sibilo da asma. Eu vou tentar aqui, ele é mais agudo, ele é. Né? E já auscultou? O grasmito ele é mais grave, quase um ronco. Aí você ausculta o grasmilo na ins e logo depois vem uma crepitação. Então é muito comum em doença que dá bronquiolite e fibrose. Doença para dar bronquiolite e fibrose, imagina a fisiopatologia, brônquio e interstício. Vocês acham que o antígeno ele deve ter entrado inalatório, pela veia ou pela boca? Inalatório, eu tenho a via aérea cometida e o pulmão, propriamente dito. Entendeu? Então, isso aí é a lógica que ele seja mais um antígeno pela boca, é um comprimido que ele tomou que deu isso, é uma quimioterapia que ele fez na veia que deu isso, ou é um antígeno inalatório que fez isso? Por que inalatório? Ele tem via aérea.
Vocês põem a cabeça para funcionar. Não precisa ser médico, não, é um raciocínio. Então, claro que tem que ser inalador. Assim, a lógica é que seja inalatório. Se eu tenho doença de via aérea, vai entrando pela via aérea. Então, quando você tem grasnido, esse é o termo em inglês, squat, tá? Quando você tem grasnido, a primeira coisa que acende na nossa cabeça é pneumonia de hipersensibilidade. Não é patognomônico disso, mas puxa muito. Por quê? Como é o antígeno é inalado, eu estou inalando o antígeno do meu travesseiro de pena de ganso. Vocês, no final aqui, gente, quem usa travesseiro de pena de ganso, pode continuar. Aí no final eu vou colocar o telefone do meu consultório, para vocês começarem, eu dou assim, prioridade. E aí quando você escuta isso, a primeira coisa que acende na sua cabeça, se tem grasnido, tem uma bronquiolite, se tem crepitação, tem uma fibrose, opa, pH, tá? E avaliar a presença de alterações extrapulmonares. Nós já falamos, né? Artrite, fenômeno de Raynaud, VI, esclerodactilia, graças a Deus que já passaram na reumato, né? Os exames gerais, mas a gente nunca pode esquecer, todo paciente com doença intersticial, mesmo que ele não tenha clínica de doença reumatológica, ele tem que pedir alta anticorpo. Por quê, professor? Porque em um percentual razoável dos pacientes, a colagenose começa no pulmão. Com vários no ambulatório. Ele começa com um quadro de fibrose, aí 1, 2, 3, 5, 8 anos depois começa a ter a manifestação clínica da doença reumatológica. Então, às vezes, ele chega lá com fibrose, ele chega lá com a doença reumatológica e tem um fone estouradaço, tá? Tem um antitoxisomerase, e por aí vai. Tá? Bom, o raio-x, todo paciente com doença intersticial tem que fazer tomografia. O raio-x pode ajudar sim, por exemplo, tem doença que gosta mais de lobo superior. Eu vou mostrar. Você pega um raio-x com acometimento importante, fibrosante do lobo superior, você vai pensar em sarcoidose e silicose. Tá? Quem diz aí outras duas doenças que preferem o lobo superior? Tuberculose e outra. A neoplasia que mais mata no mundo. Qual é a neoplasia que mais mata no mundo? Eu sou pneumologista perguntando qual é a neoplasia que mais mata no mundo. Puta que pariu, se você não responder. Câncer de pulmão, se eu sou pneumologista. Câncer de pulmão, mas gosta mais de lobo superior, né? Então são doenças que. Tomografia está aqui, ó, todos os casos. E hoje em dia, gente, pra vocês terem uma ideia, no passado a gente biopsiava muito esses doentes. Com a evolução da tomografia, com a evolução do conhecimento médico, a literatura fala que os serviços de doenças intersticiais, apenas hoje 8 a 15, menos de 20% dos pacientes são biopsiados. Por que a gente olha a tomografia? Vou dar um exemplo aqui. Tem uma tomografia com padrão de pneumonia intersticial não específico. E o paciente tem todas as manifestações clínicas, ou já tem o diagnóstico de esclerodermia, é uma doença crônica intersticial associada à esclerose. Ninguém vai biopsiar esse cliente. Tá bom? Então, a função pulmonar, né, lembrando, ela não tem valor diagnóstico, é só para você avaliar a gravidade da doença. Gente, na asma, qual é o padrão da espirometria? Obstrutivo. E na fibrose? Está escrito aí, né? Mas vamos raciocinar. Vocês acham como é que é o padrão obstrutivo ou restritivo? Restritivo, é um pulmão duro, né? É uma bola enferrujada. Tá? Eu vou mostrar aqui para terminar casos clínicos, só para vocês terem uma ideia, de como é um raciocínio, né? Eu acho que isso aí para vocês que estão lá no PSF, eu estou lembrando na época da pandemia, na USP, no Hospital das Clínicas, que é um hospital imenso, né? E aí ele virou todo Covid, né? Cara, eles colocaram ortopedista, oftalmologista para atender. Ficaram dando plantão na emergência, plantão na. Não sei se estava plantando bem, não tinha gente, né? A loucura que foi, né? A enfermaria sendo transformada na TI. Estou falando isso que eu pensando aqui, eu disse assim, vocês oftalmologistas atendendo o paciente com doença intersticial, mas às vezes precisa, né? Eu sou oftalmo, mas eu vou plantão na outra. Então, pelo menos tem uma noção. Então, paciente de 45 anos, história pobre, para variar, dispneia e tosse há 2 anos. Negava febre, negava outros sintomas sistêmicos. Tá? Eu estou com falta de ar e tosse há uns 2 anos.
Aí ele trazia lá hemograma, VHS, PCR, função renal, tudo normal. Você, como um bom pneumologista, pediu uma radiografia. O que vocês estão vendo aí? Também que eu trouxe meu jet ski no carro hoje. E aí? O acometimento é lobo superior ou lobo inferior? Superior. Vocês acham que esse acometimento ele é, por exemplo, fibrosante ou vocês vão dizer que é fibrosante, porque é a hora de intestino, né? É fibrosante ou ele não é fibrosante? Você não está perdendo. Como é que uma pneumonia, por exemplo, você não vai perder muito volume pulmonar. As doenças pulmonares fibrosantes você perde volume. Tem um indício aí nesse raio-x que está péssima a projeção, né, que sugere que esse acometimento dos lobos superiores está retraindo o pulmão. Qual é? Qual é a única região do pulmão que não é coberta por pleura? E aí? Qual é a única região do pulmão que não é coberta por pleura? O pulmão é todo envolto pela pleura, tem uma parte que não é. Hã? O hilo pulmonar, né? Agora, pois, se entra bronco e artéria e veia, se tiver pleura, como é que vai fazer? Tá. Cadê o hilo aí? Normalmente o hilo fica onde? Aqui, né? E aí? Se o hilo não está aqui, ele está onde? Ele está para baixo? Ele está para cima. Logo, se está para cima, isso é um sinal de que essa doença repuxou, né? Ó. Isso é um sinal que essa doença está diminuindo, uma doença fibrosante. Tá? O que vocês querem saber desse doente? Oi? Profissão. Trabalhou como cavador de poço. Lobo superior, bilateral, pode ser unilateral, com perda de volume, um paciente que cavou poço. Qual é o diagnóstico? Silicose. Quando eu era residente, eu sempre me empolguei com o intestino, porque é a área mais difícil da pneumologia. Né? Eu tenho alguma doença mental que eu gosto das coisas mais complicadas. Eu gostava de intestino, gostava de UTI, né? UTI respiratória. Aí a gente fazia um ambulatório de tuberculose. Aí foi um paciente na tuberculose, porque tinha uma alteração. Quando eu vi isso aqui não é tuberculose, me empolguei todo com o caso. Isso era rimando de pneu. Aí fui para a reunião do intestino. Eu olhei as juntas e fiz toque retal, de quatro assim. Aí o assistente, que eu considero hoje o meu chefe lá, né, hoje um amigo, apesar de eu falar com ele assim, sei lá, 2 vezes por ano, e ele tem uma cara assim, displicente. Ele tem mania de mascar chiclete, assim, ó. Funga. Esse cara cavou o poço. Não, ele trabalhou com isso aqui, e algum. Aí ele falou, quer apostar? Eu falei, rapaz, eu fiz uma aposta. Eu não vou dizer o que é que eu apostei, mas garanto que eu não paguei. E até hoje ele chega um cearense lá para fazer residência, aí ele manda um recado para mim. Quando chega o residente aqui de férias, doutor Marcelo, doutor Ronaldo, tá, quando eu vim aqui para dar sua dívida. Aqui, ó. Mas porque aí o doente voltou, aí eu fui induzir o doente a resposta, né? Seu João, o senhor me disse que trabalhou como caminhoneiro, obviamente o senhor nunca cavou poço na vida, né? Eu cavei. Que pariu, seu João? Tinha cavado poço quando, sei lá, jovem, entendeu? E acabou tendo. Então a tomografia dos doentes, a doença pode ser mais leve. A silicose, ela começa formando, é igual a sarcoidose. Começa formando nódulos pequenos, que formam nódulos maiores, que vão coalescendo e formam massas que destroem o pulmão. Tá? Você vê aqui, tem nódulos menores, nódulos maiores, massas que vão evoluindo. Olha esse outro aqui, ó, a massa, né? Uma massa grande, tá? Que destrói o pulmão. Tá bom? A sarcoidose pode dar um quadro muito semelhante. Tá? Bom, esse aqui é mais tranquilo.
65 anos, masculino, procurou atendimento médico com tosse seca, exames laboratoriais, tudo negativo, né? E o que chamava a atenção dele era a crepitação nas bases, e já está escrito aqui, história ocupacional e ambiental, nada de novo. Então, quando você pega um doente idoso, né, principalmente se for do sexo masculino, ou doença intersticial, sempre tem que pensar na fibrose pulmonar idiopática. Das idiopáticas, vocês precisam saber que existe, porque ela é a mais grave, sobrevida média da FIP, a gente chama de FIP, né, é de 3 anos, né, uma doença grave. Claro que é muito variável, tem doente que perdi doente com 6 meses de doença, e tem um paciente com 7, 8 anos que está bem, né? E esse é o padrão. Aqui é só um corte tomográfico da base do pulmão, aqui é o lobo inferior esquerdo, mostrando o acometimento da região subpleural, tá? Com esses cistos, tá? De favelamento. Aqui, gente, esses pontinhos pretos que não estão bem na região subpleural, quando você tem a tomografia por inteiro, né, no computador para ver, isso aí chama-se bronquiolectasia de tração. Então vocês vão ler esse termo também, as doenças intersticiais. Vocês viram comigo no terceiro semestre as doenças que causam bronquiectasia, eu vou chamar de bronquiectasia primária, né, uma doença da própria via aérea. Mas as doenças intersticiais, elas causam bronquiectasia de tração. Eu acho que o nome já diz o que é. Eu fibroso o alvéolo, o intestício, ele diminui de tamanho, perde volume, traciona o brônquio e o bronquíolo. Então vocês vão ver bronquiectasia de tração e bronquiolectasia de tração. Também é um sinal de fibrose, tá bom? Posso ir? Paciente do sexo masculino, 55 anos, olha a história sempre pobre, dispneia e tosse há 1 ano. Só que esse daí dizia que tinha uma febrezinha baixa. Como sempre, os pacientes nunca medem a febre, é impressionante. E trazia exames laboratoriais normais, desculpa. O que é que chamava a atenção no exame físico? Um ou outro sibilo, tanto isso quanto esse. Mas ele negava tabagismo, negava histórico de asma, negava histórico de doença pulmonar prévia. A tomografia, vocês podem até saber o que é, o que não é. O que é isso? Mas eu vou dizer para vocês, que é a impressão que eu tenho aí, como você pegasse vários chumaços de algodão, bem pequenininho, e saísse fazendo uma colagem no pulmão. Não é isso que vocês veem, não? Né? Porque o pulmão ele é para ser meio preto, né? Mas tem vários nódulos, mas é um nódulo em vidro fosco. Não é aquele vidro fosco completo da Covid, não é um nódulo sólido, é um nódulo em vidro fosco. Os livros eles falam o nome flu igual Fluminense, FLU. Né? Então é um nódulo não é um nódulo sólido. Tá? E esse nódulo, o que chama a atenção, acreditem em mim, é que a gente usa o termo centro lobular. É demais para vocês, mas assim, é só para dizer que ele está no centro do lóbulo. Vocês sabem o que é que tem no centro do lóbulo pulmonar? Vocês sabem o que é que tem no centro do lóbulo? O eixo broncovascular. O centro do lóbulo, cara, sentiu um calor, não, só eu que estou aqui. Isso aqui está de mentirinha, acho que é só uma fita com barulho, uma gravação. O centro do lóbulo, gente, tem a arteríola e o bronquíolo. Então, toda vida que a gente vir nódulo centro-lobular, eu tenho que pensar que pode ser alguma coisa chegando pela artéria ou pelo bronquíolo, tá? O que é que vocês queriam perguntar desse doente? Oi? A tuberculose miliar é mais nódulo sólido, ela não é nódulo em vidro fosco, são pontinhos. Entendeu? É como se você pegasse a caneta, o nódulo sólido, e fizesse isso. Isso aqui você pegou um pincel e fez assim, ó. Como é que chama aquela técnica? Esqueci. Esfumar. Técnica italiana, esfumar. O que vocês querem saber? Gerente de loja de departamento. Trabalhava na CIA do Iguatemi, tudo limpinho, bonitinho, ficava na caixa, não tinha contato com nada, não fumava, não usava droga, não comia panelada do ouro, ia para a mesa todo domingo, é o que eu tenho assim. História ocupacional, mofo e pássaros.
estudante da Unicristo. Então, gente, essa tomografia chegando para mim é bem típico, tá? A pH pode dar, a pH está de tudo no pulmão. E isso é um dos acometimentos dela, né? Como eu falei, isso aqui está no centro do lóbulo. Isso aqui é uma das manifestações tomográficas de paciente quando tem bronquiolite. Pode dar esse nódulo centro-lobular em vidro fosco. Vocês não têm a obrigação de saber isso. Tá, mas eu estou só querendo fazer a comparação. Uma doença inalatória, ela entra pela via aérea, ela dá pneumonia, pode dar, ela dá fibrose, pode dar, ela dá ou pode dar bronquiolite. Isso aqui é um quadro mais subagudo. Esse paciente se afastando do contato ou tomando o corticoide, a resposta aqui é maravilhosa. É pouco provável que fique com alguma sequela. Então, isso aqui é outra alteração tomográfica da pH, aqui já com fibrose. Olha aqui, ó, um brônquio dilatado. Isso aqui chama-se bronquiectasia de tração, né? Olha, uma região, um acometimento mais, aqui é um corte coronal, né? A tomografia fez uma reconstrução igual um raio-x. Olha o acometimento mais da região subpleural, com bronquiectasia de tração, mostrando para vocês que a pH dá fibrose. Foi feito um levantamento agora de alguns centros, infelizmente o nosso não participou, por culpa minha, vários centros do Brasil, e as duas causas mais comuns no ambulatório de interstício é pH, o Brasil é um país tropical, né, mofo, cultura de criar pássaro, e colagenose. Aqui é outra manifestação da pH, ela pode dar vidro fosco, ela dá de tudo, né? Ela pode dar vidro fosco. Tá? Gente, ela não é uma doença inalatória? Vocês lembram que a gente discutiu na época do S3, não vão lembrar? Qual a área do pulmão mais ventilada? A história do gradiente de pressão pleural. Aí depois de eu explicar todo o gradiente de pressão pleural, a última slide eu falei que a grande responsável por essa diferença da ventilação era a distribuição fractal, lembra disso? Bom, enfim. Mas lembra que sim, o lado de baixo, pela gravidade, é o mais ventilado. Então eu estou aqui respirando, a minha base do pulmão recebe mais ar e sangue do que o ápice. Tá? Se eu tiver em decúbito lateral direito, qual é o lado que vai ser mais ventilado? Qual? Está muito mais bonito que a minha. Então, o lado que está para baixo, o lobo inferior, é o mais ventilado. Se eu estou em decúbito lateral direito, então a pH, se o paciente dorme com o papagaio dentro do quarto, usa um travesseiro de pena de ganso, tem mofo dentro do quarto, quer dizer, a causa está ali, e ele dorme mais em decúbito lateral direito, a doença pode ser unilateral, ou pelo menos predominar mais de um lado. Está aí, ó, o lado direito bem comprometido, né, e o esquerdo pouco. Então esse paciente, aí como é que a gente fala na amnésia nesse caso? Você olha a tomografia e fala assim: dona Juliana, a senhora dorme do lado direito, não é? Você induz o paciente a responder, entendeu? Enfim, eu vou descer aqui, ó. Tem doença à esquerda também, né? Ali perto do íris, mas pouco, né? Ó. A doença bem mais, ó, do lado direito, tá? Posso ir? Paciente de 44 anos, uma mulher, com dispneia que estava só 2 meses, olha como a história é pobre. Tá? Esses casos todos são fictícios, viu? Se você quiser, as tomografias eram reais, a apresentação clínica eu saí inventando. Negava febre, só que essa paciente acreditava nas bases e tinha um FAM positivo e um anti-JO1 positivo. Quer dizer, FAM, marcador para um bocado de coisa, anti-JO1, marcador síndrome antissintetase, né, das miosites, né, polimiosite, dermatomiosite. Vocês lembram disso? E alguém sabe o que é isso aqui, ó? Sinal do heliótropo e sinal de Bolton. Isso acontece em quem? Né? Então esse aqui matou o diagnóstico. Então essa paciente deve ter um acometimento pulmonar pela polimiosite. O acometimento pulmonar mais frequente nas colagenoses é aquela tal da PINI, que pode ser idiopática, que é a pneumonia intersticial não específica. É um nome triste, né? Mas na época inventaram esse nome, pneumonia intersticial não específica, né? Não específica. Então vocês veem que tem
Aqui já é lá no final do pulmão, aqui já é o baço, desculpa, o fígado e o baço começando. Vidro fosco, todo mundo sabe hoje que é vidro fosco, mas se vocês olharem, tem uma dilatação brônquica. Olha os brônquios como são dilatados. Olha essa reconstrução coronal, como vocês veem que tem bronquiectasia de tração. Então, diferentemente de um vidro fosco da Covid, que é um vidro fosco inflamatório, esse vidro fosco aqui é fibrótico. Pouco provável que ele limpe, porque já tem sinais de fibrose, que é a bronquiectasia de tração. Então, isso aí é uma pine fibrosante, a gente usa esse termo. É porque nesse computador o mouse não funciona para apresentar. Esse aqui, ó. Se vocês olharem, ó, o brônquio, vocês olharem aí, tá vendo? Tá indo, até o brônquio ele vai diminuindo, em relação à periferia. Em direção à periferia aqui, ele fica aberto o tempo inteiro. Isso é sinal de fibrose. Isso, vocês lembram da esclerodermia? Vocês lembram? Vocês lembram qual é a estrutura do trato digestório que a esclerodermia gosta de acometer? Todo mundo lembra disso? Dilatação do esôfago. Você pode ver isso na tomografia. Acreditem em mim, a projeção está pior do que imaginava. Coração, aqui está começando o fígado, aqui já a gordura abdominal, estou lá embaixo do pulmão. Isso aqui tudo, gente, aqui é a aorta, isso aqui tudo é o esôfago dilatado. Quando eu olho uma projeção aqui é como se fosse um raio-x de perfil. Isso aqui tudo é o esôfago dilatado com comida, secreção dentro do esôfago. É o acometimento esofágico da esclera. Tá bom? Eu falei para vocês que é importante a gente gastar tempo na avaliação desse doente, com a análise geral deles, menos o pulmão e mais o resto. Essa paciente tem telangiectasia, todo mundo está vendo, sabe? Quando eu voltei, eu fiz um ambulatório 1 ano lá no HUWC, depois eu fui para a Messejana. Essa paciente era de lá. Está vendo? As telangiectasias, isso é bem comum na esclera. E recentemente, no meu consultório privado, eu peguei um paciente com doença terciária lá, quando eu fui examinar, ela tinha telangiectasia, pouquinho de espessamento cutâneo, de esclerodactilia começando, e aí eu solicitei tudo que tinha solicitar, ela voltou e tinha marcadores positivos, ou seja, ela estava começando a esclera já com um quadro pulmonar, entendeu? Então, muitas vezes, como eu falei para vocês, a doença começa no pulmão. Está perto de terminar, viu? 60 anos, tosse e febre há 30 dias, isso é legal. Então esse aqui tinha um quadro mais agudo, um mês de história, tinha febre, tinha uma leucocitose no laboratório, o exame físico normal. Mas o grande marcador desse doente era que ele tinha um FA e tinha começado a amiodarona há pouco tempo. Não é tão comum a amiodarona dar doença pulmonar. Por que eu digo isso? Porque assim, é o antiarrítmico mais usado no mundo. Se fosse comum, a gente ia ter uma pandemia, igual a Covid, de doença pulmonar pela amiodarona. Tá? Mas esse paciente tinha essa pneumonia com broncograma aéreo, igual uma pneumonia por pneumococo, por micoplasma, por pseudomonas, mas era uma pneumonia organizante. O nome que se usava antigamente, gente, vocês podem encontrar, era BUP, B de bola, O, P de pato. A gente ainda usa muito, é uma BUP, mas há muito tempo que mudou o nome, essas mudanças que o pessoal resolve fazer para pneumonia organizante. Esse caso aqui não é um caso meu, mas esse aqui é meu. Esse aqui é um padrão que a BUP pode dar, que é um padrão que a gente chama de, enfim, padrão perilobular. Acreditem em mim, o que diabo é padrão perilobular? É um espessamento do septo, igual da linfangite, só que ao invés de ser um espessamento liso, ele é um espessamento em vidro fosco. Então isso aqui, por exemplo, é um septo, só que ele não é um espessamento liso. O espessamento da linfangite, da ICC, é como se eu pegasse uma caneta e fizesse um risco. Esse tal de padrão perilobular é como se eu pegasse um pincel e saísse pintando assim. Tá? E aí esse paciente aqui, ele tem consolidação, não tem broncograma aéreo. Ele tem aqui um pouquinho de padrão perilobular, ele tem vidro fosco, espessamento de septo. Esse cara foi um caso bem legal, quando você dá uma dentro, é bom? Não, é bom assim, claro, tem a nossa vaidade, o ser humano, todos nós temos a nossa vaidade, mas é legal quando você muda a história do doente,
Ele estava internado há um tempo, era um DPOC grave, fisematoso assim, morava em Juazeiro da Bahia. E quem é que divide Juazeiro da Bahia de Petrolina? São Francisco. Quem conhece um forrozinho que fala das duas cidades? Está só o refrão. Não lembro. Ninguém conhece? Juazeiro. Não conhece, não? Todas duas eu acho uma coisa linda. Eu gosto de Juazeiro. Eu gosto de Juazeiro. Ele era de lá. Aí ele estava internado. Febre, ciência respiratória, começou a usar oxigênio, por causa da hipoxemia, gente, corpo pulmonar, inchado, coitado, as pernas inchadas. Aí tinham feito de tudo de antibiótico, e não tinha clínica de pneumonia bacteriana. Não, doente grave, deram de tudo quanto antibiótico, deram antifúngico. Fui ver em casa. Aí fecharam o prognóstico. Assim, isso mesmo dá doença. Aí eu fui morar, na verdade, o filho dele morava no meu prédio com a esposa. E o pai, como era do interior, né, de outra cidade, estava lá. Eu fui ver em casa, eu vou ver. Aí fui ver a tomografia, e falei, rapaz, isso aqui é um padrão. Aí, vamos perder tempo. Ele tinha tido uma arritmia, DPOC, é muito comum DPOC grave, ter arritmia supraventricular, FA, flutter, ataque atrial. Ele tinha tido, não lembro, uma FA, um ataque atrial, e mais ou menos, pouco tempo antes do evento, ele começou a tomar amiodarona. Ele chegou a internar, fez um bônus de amiodarona na veia, controlou e foi para casa do amiodarona. Rapaz, isso aqui será que é uma pneumonia organizante pela amiodarona? Aí liguei para o cardiologista dele, tinha um contato conhecido, expliquei a situação, ele me autorizou a trocar a amiodarona por sei lá o que, diltiazem, verapamil, e comecei corticoide. Porque a pneumonia organizante se trata do corticoide. Ele já tinha feito corticoide no hospital, mas não tinha tirado a droga. Mas esse cara curou. Ele morreu 2 anos depois da DPOC. Ele saiu do oxigênio. Obviamente, como ele curou a hipoxemia, as pernas desincharam, porque resolveu o corpo pulmonar causado pela hipoxemia. Ele voltou a dirigir. Agora era um DPOC grave, até tinha indicação de transplante, mas pela idade estava fora, e morreu 2 anos depois. Entendeu? Então, assim, se a gente não pensar, e não perguntar, não faz o diagnóstico. Quase terminando, gente. Esse aqui tinha de alteração, vou ser um pouco mais rápido aqui, esses nódulos na região anterior da perna, chamada eritema nodoso. Qual é a doença que dá isso? Hanseníase, pode ser pelo tratamento da hanseníase, mas sem ser por droga. Não. Parece uma tuberculose, é uma doença granulomatosa, sarcoidose, Então o raio-x tinha essa alteração no lobo superior. Eu falei para vocês que a SARC é parecido com a silicose, é um diagnóstico diferencial, doença no lobo superior. Essa é a tomografia da sarcoidose, pode dar de tudo no pulmão, tudo que você imaginar. O brinco está dormindo numa sessão clínica e o professor, qual é o vosso diagnóstico? Sarcoidose. O cara fica um pouco provável, mas é quase impossível dizer que não é sarcoidose de jeito nenhum. Então, lembra a silicose. Nódulos que coalescem, formam nódulos maiores e formam massas. Tá? Olha que interessante esse paciente. Esse paciente chegou para mim com essa imagem. Tá? O que é que chama a atenção quando você coloca no corte de mediastina? A densidade da lesão, ela é igual, muito parecida à gordura, tá vendo? Aqui é o tecido subcutâneo, ele é muito parecido. Era um paciente que tinha tido um AVC, tá? Era constipado, tomava óleo mineral. Óleo mineral é óleo, gordura. Ele ficava mais para o lado esquerdo, gostava de deitar mais para o lado esquerdo, então ele aspirava o óleo mineral para cá. Então ele fez uma doença chamada pneumonia do pódio linfoide. Tá? Isso aí não sai, fica o resto da vida, mas ele não morre disso não. Não é bem típico, porque ela não costuma dar o quadro agudo, é como se fosse uma doença de depósito. É como se fosse uma doença de depósito, entendeu? Então, antigamente os otorrinos usavam muito. Você pedia era um óleo, não sei se era óleo mineral,
e depois de cirurgia nasal, pedia para a mãe colocar nos bebezinhos, lavar o nariz com, não sei o que já foi, bebezinho assim, não tem muito desenvolvimento motor, ainda tá em evolução, né? Então acontecia muito isso, sabe? Eles aspiravam. Tá? Aqui você pega uma tomografia que tem massas, nódulos, estão vendo? Pô, será que é um tumor de pulmão? Será que é uma metástase pulmonar? Mas o que tinha de importante desse paciente? Ele tinha dinamia, ele tinha perda de peso. Quando você vê massa, ele tinha ANCA positivo, era uma granulomatose com colegeite. Beleza, mas olha que uma coisa pode complicar. Esse paciente, o paciente era meu paciente quando era residente. Ele tinha febre, ele tinha dinamia, ele tinha perda de peso e tinha um ANCA. Magro, homem demais, uma leucocitose, era 15, 16 mil leucócitos, magro, velho, coitado. E foi encaminhado para um ambulatório de vasculite. Lá em São Paulo tinha um ambulatório de vasculite. A reumato fazia, mas tinha uma pneu, uma carne que fazia também. Então ele foi para tomar ciclofosfamida e corticoide doseado. Só que, a parte estranha, vamos biopsiar. A gente fez uma biópsia dele, uma biópsia transtorácica, guiada por tomografia, não precisou abrir, só com anestesia local. Sabe o que é? Olha a tomografia dele, ó. Essas massas, umas com broncograma, era uma histoplasmose pulmonar. Tá? Se a gente desse corticoide e ciclofosfamida, com 100% de certeza teria morrido. Eu acompanhei por um bom tempo ainda, né, que ele voltava no ambulatório, eu estava lá, ganhei o peso, o leucócito acabou. Eu não lembro qual era o contato dele. Ele tinha alguma coisa de andar em caverna, eu não lembro, ele era do interior de São Paulo. Tá? Então, muitas vezes é necessário biopsiar o doente. Como eu falei para vocês, hoje em dia 10% dos pacientes são biopsiados, mas muitas vezes a gente tem que biopsiar. Tá? Então, gente, para terminar aqui, esse é só está em inglês, mas enfim, é um resumão, né, de tudo que pode acometer o intestino pulmonar. Então, a gente viu que pode estar associado a medicamentos, as causas ocupacionais, ambientais. Aqui ele separou nas doenças granulomatosas, né, porque a pH ela também está aqui, né, sarcoidose. As doenças do colágeno, as colágeno a gente viu aqui várias. As idiopáticas, né, que o grande lance, acho que é vocês entenderem que existe uma doença chamada fibrose pulmonar idiopática. Aqui aquelas doenças mais raras, né, e outras aqui também mais raras que ninguém vai comentar. Então, voltando lá para o nosso caso, né, que era um paciente com 60 anos, história de 3 anos, tinha perda de peso, eu acho que tem que ficar para vocês, o resumo é esse, né, que pneumologia, ela tem que ir além da anamnese do exame físico da queixa pulmonar, né? A gente precisa gastar um pouquinho de tempo na história ocupacional, que várias doenças estão associadas à ocupação do paciente. Tá? As doenças que esse paciente tem ou teve, aquele caso que eu falei da paciente, se eu não soubesse que ela tinha tido perguntado um câncer de mama há 10 anos, né, eu não teria pensado na hipótese de linfangite carcinomatose. Os medicamentos que ele faz uso, lembrar desse site, o Pneumotox, tá? E a exposição dele ao ambiente, né? Então, não só, o ambiente não é só a casa dele, né? É a casa, é o local que ele vai no final de semana, é o sítio, tá? Perguntas? Alguém tem pergunta? Então, começa. Quer tentar alguma música? Então, tem logo aqui agora. Vem cá, e a pedra. É? Quem é? Eu não tenho contato com uma pedra.